amigos, os bumbuns petistas estão tremilicando na capital da Brazuela. Vorcaro promete apontar os seus canhões para a ala petista do escândalo. Já vou aproveitar o vídeo também para atualizá-los sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, WhatsApp, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Meus amigos, o cerco tá se fechando e a máscara do sistema tá caindo a cada dia. O PT tremendo com delação, o STF em crise interna e o Bolsonaro aguentando firme. Vamos continuar acompanhando cada passo dessa novela. Hoje eu acompanhei durante a fisioterapia respiratória focada na reabilitação pulmonar. O que mais preocupa os médicos é a possível evolução para um quadro de fibrose pulmonar caso não haja a recuperação adequada, uma condição que pode levar à perda progressiva da função respiratória. A cada episódio de pneumonia, mesmo com a melhora, ficam marcas no sistema respiratório. As cicatrizes se acumulam e isso, naturalmente, é muito delicado. Por isso, o acompanhamento precisa ser constante, não é uma situação compatível com descuido ou isolamento. Exige atenção contínua. Conseguimos conversar um pouco, ouvir sobre política, mas também fiz questão de distraí-lo. Rimos por alguns minutos com piadas de futebol e aquelas clássicas de tiozão. Isso aqui é bem o estilo do Bolsonaro mesmo, né? Foi um momento leve dentro de mais um dia difícil e espero que tenha sido bom para ele também. Ele segue em observação, assistido de perto e amanhã é mais um dia a ser vencido. Ao atualizar meus irmãos sobre o seu estado, fica ainda mais forte a importância da união da família neste momento. Só tenho a agradecer a todos que têm enviado boas energias ao meu pai. Boa noite a todos. E aí ele posta a foto aí da família Bolsonaro, terror da esquerda. E o Flávio Bolsonaro ontem esteve reunido com Vossa Santidade para tentar que finalmente o Bolsonaro vá para a prisão domiciliar humanitária, lembrando que nem deveria estar preso porque não cometeu crime algum, então ele segue aí sequestrado, agora está no hospital, mas antes estava no cativeiro. E o Igor Gadelha traz os bastidores da conversa entre o Moraes e o Flávio Bolsonaro. Aqui, ó, em reunião no STF, Alexandre de Moraes e Flávio reconhecem que se não fossem os médicos da Papudinha, Jair Bolsonaro teria morrido. E a gente precisa que reconheçam que o Bolsonaro não pode permanecer no cativeiro onde ele se encontra. Ele precisa, no mínimo, de uma prisão domiciliar humanitária. E daí tá aqui a apuração do Igor Gadelha. A conversa, segundo apurou a coluna, durou cerca de 20 minutos e contou com a presença do advogado Paulo Cunha Bueno, que atua na defesa do ex-presidente. O encontro ocorreu a pedido de Flávio e foi intermediado por um ministro de um tribunal superior de Brasília, não sabemos qual, que tem boa relação tanto com o senador quanto com Moraes. E aí, eles falam aqui que o Bolsonaro poderia ter morrido se não fossem os médicos da Papudinha, ou seja, se ele ainda estivesse na Polícia Federal, infelizmente aí nós não teríamos mais o Bolsonaro. Agora que ele tem minimamente uma condição ali de socorro médico, ele conseguiu escapar dessa, mas isso foi causado por a pneumonia que ele tem, foi causado pela broncoaspiração, e já foi dito milhares de vezes que o Bolsonaro não pode dormir sozinho, e a gente sabe que o fetiche do Alexandre de Moraes é pelo Bolsonaro, é que quer ver o Bolsonaro embaixo da terra. Mas, se Deus quiser, ele não conseguirá alcançar o seu objetivo. Vamos agora para o escândalo Master, porque a Polícia Federal, tá aqui a matéria da Folha, pede e Mendonça prorroga por 60 dias inquérito sobre Master e BRB. Argumento de investigadores é que ainda há um extenso material a ser analisado e o ministro diz que o prazo é necessário para a realização de diligências reputadas imprescindíveis. Então temos aí um inquérito
prorrogado por mais 60 dias. E ainda sobre a situação desses dados do Vorcaro, a gente acompanhou no vídeo de ontem, contei para vocês que o André Mendonça retirou o acesso dos senadores lá na CPI, mas esses dados voltaram a aparecer. Tá aqui a Mirelle Pinheiro do Metrópolis dizendo que após a exclusão pela PF, os dados do Vorcaro voltaram ao sistema do Senado. Então, segundo nota oficial da Polícia Federal, todo o procedimento seguiu protocolos rigorosos de cadeia de custódia com garantia de integridade de provas e proteção de informações sensíveis. Durante a operação, no entanto, os investigadores identificaram que os dados que já haviam sido excluídos pela própria PF foram reintroduzidos no ambiente do Senado. Então, de acordo com a corporação, essa reinserção ocorreu após a solicitação direta da presidência da CPMI e do INSS à empresa Apple, que gerou um novo fluxo de download e armazenamento dos arquivos fora do controle inicial estabelecido judicialmente. Então, agora eles querem saber se esses dados estão salvos em algum outro HD e estão tentando fazer com que não vaze. Das conversas íntimas com a namorada, ou fotos e vídeos íntimos dele com a namorada, a gente não tem interesse. A gente tem interesse em saber se tem outros vídeos íntimos de outras autoridades que negociaram outras coisas. Isso o Brasil, sim, quer saber. Mas vamos aqui para o assunto principal do vídeo. A gente já está falando sobre isso há alguns dias. O Vorcaro vai delatar, agora é oficial, mas eu quero fazer uma análise aqui com vocês de como a coisa foi evoluindo ontem nos portais de notícia. Essa daqui é a notícia que saiu agora, de madrugada, a apuração do Caio Junqueira, que diz que a defesa do Vorcaro propõe a Mendonça uma delação inédita e conjunta com Polícia Federal e PGR. Os dois órgãos mantêm rivalidade histórica pelo protagonismo das investigações. A disputa, que é alvo de debate jurídico ainda em curso no Supremo Tribunal Federal. Falei para vocês no vídeo de ontem, se não assistiram, eu sempre deixo os 3 últimos vídeos linkados aqui no izinho para vocês se atualizarem, porque tem muita gente reclamando que não recebe notificações aqui do meu canal. Aliás, estou providenciando uma forma para que vocês recebam as notificações, mas enfim, tá sacramentado. Sim, está havendo uma negociação da defesa do Vorcaro com André Mendonça. Só a única coisa que é estranha nesse meio é a participação da PGR. Não pela participação do órgão, mas pelo Gonê, que tá lá no cargo, por causa do Alexandre de Moraes, que está envolvido até o pescoço nessa história do Master. Mas a coisa começou ontem, na coluna da Mônica Bregamo, que todo mundo sabe que ela é porta-voz do regime, a amiguinha do Zé Dirceu, dizendo que o Vorcaro não ia delatar o STF, não ia ter envolvimento nenhum do STF, tá aqui, Vorcaro não quer envolver o STF na sua delação. O ex-banqueiro relatou a interlocutores antes mesmo de decidir por colaboração, então confirmando aqui que sim, ele já decidiu fazer a delação, que ele não pretende atingir os magistrados e só fará isso se for inevitável. Ou seja, se tudo se confirmar, das informações que eu passei no vídeo de ontem, que a Polícia Federal não irá aceitar delação pela metade, até porque delação pela metade não é delação, então só fará a delação dos ministros se for inevitável. Parece que é. Vamos continuar acompanhando. Ele contratou o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes e considerava o Moraes um grande amigo, uma linda amizade. Mas logo depois disso, sai aqui no Estadão, na coluna da Vera Rosa, uma bomba no colo do PT. O Vorcaro ameaça atingir PT e governo Lula em delação premiada sobre conexões do Master. Banqueiro negocia com autoridades para sair da prisão e pretende puxar petistas para o escândalo. É muito estranho que até agora não tenha vindo à tona essa ala petista com tanta força. O que a gente viu foi aí nomes do Centrão, como Rueda e o Ciro Nogueira, e nomes do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A ala petista ainda segue um pouco preservada, mas parece que isso vai acabar. Os bumbuns petistas tremelicam em Brasília.
E já começa a sair spoiler. É sempre esse o modus operandi. Eles ventilam a informação, ó, parece que o Vorcaro vai delatar talvez alguém do PT. Aí começa a aparecer os podres na mídia, sempre aos pouquinhos. Aí a autoridade citada vai lá e desmente. Aí daqui a pouco sai uma nova informação mostrando que a autoridade citada mentiu de novo, e assim vamos nessa novela, mas agora no fio petista. Então começamos aqui com Milena Teixeira, do portal Metrópolis, com a matéria: Master pagou 11 milhões à empresa da nora de quem? Do Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado. Empresa da nora do líder do governo no Senado, Jacques Wagner firmou contratos com o Banco Master. A explicação é de que não houve nada ilegal, era para uma prospecção de clientes, mas vamos combinar aqui que com um contrato de 11 milhões com o Jacques Wagner, a gente já começa a levantar as orelhas. Principalmente, quem acompanha aqui o canal viu que eu comentei essa notícia aqui, que eu fiz questão de relembrar, ó. É do 7 de janeiro, o Lauro Jardim publicou na sua coluna que o PT baiano já estava alertando o Lula. Então, Lula, o caso Master e o PT baiano. Lula foi avisado, isso em janeiro, no início do ano, por um cacique do PT, será que é o Jacques Wagner? Não sei, do PT baiano, que se as investigações sobre o Banco Master e Daniel Vorcaro evoluírem de verdade, ou se um dia o ex-banqueiro resolver abrir a boca, estamos neste dia, porque ele está negociando a delação, a bomba também explodirá no colo do partido, bem na época da pré-campanha do Lula. Eu imagino que ele deve ter ficado um pouco nervoso quando viu essa notícia aqui do Estadão ontem. E aí nós temos ela, Malu Gaspar. Malu Gaspar vem com mais uma, ó. Master, em recado a investigadores, aqui estamos falando de Polícia Federal e a gente sabe que a Malu Gaspar tem muitas fontes lá dentro. Vorcaro diz que não poupará ninguém na delação, bem diferente da informação da Mônica Bregamo, que é porta-voz do regime. Então, a Malu Gaspar está dizendo aqui que o Vorcaro não vai poupar ninguém. Dono do banco liquidado pelo Banco Central enviou recado a investigadores de que não pretende esconder dados ou poupar pessoas. Parece que ele já entendeu que meia delação não será aceita. E aqui nós temos, ó, em outras palavras, aqui, tá aqui. Desde que sua prisão foi confirmada por 3 dos 4 ministros da segunda turma, habilitados a votar no caso, o dono do Banco Master, o seu Vorcaro, já começou a preparar o terreno para acordo de delação premiada. Inclusive, mostrei para vocês que ele esmurrou a parede da cela, deu um chiliquito, foi transferido para a unidade de saúde. Chefes de facções também tiveram ali uma mini revolta no mesmo dia, um caso estranhíssimo. Voltem e assistam o vídeo onde eu falo sobre esse episódio, que daí eu analiso todos os detalhes. Então, o seu novo advogado, o José de Oliveira Lima, que já fechou diversas delações no caso da Lava Jato, procurou nos últimos dias os investigadores envolvidos no caso para garantir que o seu cliente está disposto a fazer uma delação séria. Então, em outras palavras, Vorcaro está dizendo que não vai poupar ninguém, ele fará uma delação séria. E aí vem mais essa outra camada, porque tivemos aí sessão da CPI do crime organizado e um depoimento dá conta de que o Vorcaro não era o chefe do esquema. Tinha gente acima dele. Ele era, segundo as palavras dessa testemunha, apenas um pau-mandado. Master, gestor, diz que Vorcaro era pau-mandado de dono oculto. Na CPI do crime organizado, o fundador da Ash Capital, o Vladimir Timerman, disse que o empresário Nelson Tanuri é uma das cabeças do banco. Quem seriam as outras, né? Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Tanuri, eu achei essa matéria aqui da Gazeta do Povo, que é muito interessante, que fala quem ele é. Ele apareceu aí nos arquivos do celular do Vorcaro, mostrando um relógio milionário que ele teria ganhado de presente do ex-banqueiro. Essa foto repercutiu muito, mas o detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui é sobre a investigação que começou em maio de 2024. Investigação apura se Tanuri seria
controlador do Master de fato. Parece que sim, segundo a testemunha que depôs lá na CPI do crime organizado, é exatamente isso. Então, em 2024, o Ministério Público Federal solicitou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar se o seu Tanuri seria o controlador de fato do Banco Master. O inquérito foi iniciado ali por denúncias da Ash Capital, que é onde essa testemunha aí também tem ligação. Então, as suspeitas do Ministério Público Federal à época eram de que Tanuri teria se valido da Avente, do Fundo Estocolmo e da Banvox para deter o controle do Master sem ser identificado como tal. Controlador de fato significa ter poder de decisão efetivo sobre uma empresa sem aparecer formalmente como dono majoritário, burlando as regras de transparência do mercado. Bom, então parece aí que o Vorcaro tem gente acima dele para delatar e que não é só o seu Tanuri. Fiquei curiosa. Alguém aí tem algum palpite de quem seriam os outros que mandavam no Vorcaro? Se ele é um pau mandado, tinha pessoas que mandavam nele. E aí a gente vai para Toffoli, que está com a cabeça a prêmio. No vídeo de ontem, eu mostrei para vocês como o Lula está efetivamente trabalhando pela saída de Toffoli. O Toffoli se recusa a aceitar e agora aqui o blog do Matheus Teixeira traz uma nova atualização. A ala do STF vê renúncia de Toffoli como inevitável. A avaliação nos bastidores da corte é que a pressão tende a crescer, ou seja, tem mais caroço nesse angu, meus amigos. E que a situação do ministro pode ficar ainda pior. E olha que a situação já está bem feia. Então, em conversas reservadas, ao menos 3 ministros veem essa hipótese como real, por entenderem que a crise do Banco Master tende a se acentuar. Agora, olha os detalhes. A avaliação nos bastidores é que as acusações contra Alexandre de Moraes também são graves. Pelo menos eles perceberam, né? O contrato de 129 milhões com uma advogada para fazer uns PDF é um negócio meio esquisito, mas enfim. Mas que o ministro tem mais apoio político e que a saída dele geraria um desgaste maior. Então, assim, tem o Toffoli e o Alexandre de Moraes envolvidos. Mas a gente vai tentar salvar o Xande aqui, porque senão fica ruim, porque sei lá quais são os segredos que Xande tem para ter este apoio político, que lá todo mundo é muito, muito amiguinho, né? Então é um apoio totalmente desinteressado. E aí eles resolveram entregar a cabeça do Toffoli. Então, aqui diz que se o Alexandre saísse, o desgaste seria maior, uma vez que ele se tornou um dos principais símbolos da corte nos últimos anos. E daí depois não sabe por que o STF é tão odiado, né? O Xande é o símbolo, aí fica ruim mesmo. Ambos negam qualquer irregularidade na relação com o Master e seu dono. Óbvio, o Lula também nega que era dono do triplex. Enfim, a gente já tá meio acostumado com isso. Sob reserva, integrantes do tribunal, então assim, é um recadinho dos outros ministros para o Toffoli. É assim que eles fazem. Eles vão lá, contam para o jornalista, para o blogueiro e dizem assim, só não fala o meu nome, mas publica assim, assim, assado para ver se o cara se toca. Integrantes do tribunal avaliam que o STF nunca viveu uma crise tão grande e que será inevitável cortar na carne, ou seja, perder um de seus ministros. Eles já estão aceitando perder um, é porque a coisa está feia mesmo. Até no ápice dos embates com o ex-presidente Bolsonaro e do movimento de impeachment no STF, a possibilidade de ver um magistrado deixar o Supremo era refutada nos bastidores. Infelizmente, vivemos essa época. Mas agora a coisa mudou. A situação é diferente, o cenário de renúncia, eles estão tentando a renúncia para evitar o impeachment, porque eles sabem que dependendo do que acontecer nessa eleição, e que provavelmente vai acontecer uma virada no Senado, o impeachment é que será inevitável. Então a renúncia passou a ser vista como uma saída provável para tentar estancar a crise. Então, assim, Toffoli, renuncia, todo mundo vai esquecer o contrato da Vivi, todo mundo vai amar o Xande, ninguém mais vai falar dele. Vai funcionar assim, confia. E lembrando que o sigilo dos parentes do Toffoli, que eram ali os donos do resort, foram quebrados pela CPI. E aí, numa manobra, houve a reversão, né? Eles suspenderam ali a quebra do sigilo, mas agora a CPI do crime organizado quebrou o sigilo do fundo que comprou a fatia da família Toffoli no resort, que é o fundo REAG,
que casualmente está ligada à lavagem de dinheiro do PCC, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Não façam essa associação. Para terminar o vídeo, vamos assistir ao chiliquito do Alconhonho. Vocês lembram que na semana passada saiu uma entrevista do Valdemar falando que houve sim uma chantagem, ele não usou essas palavras, mas foi o que eu entendi na minha interpretação, foi isso, uma chantagem, que o Alconhonho só iria abrir a sessão do Congresso para a derrubada do veto que o Lula fez ao PL da dosimetria se a oposição parasse de insistir no caso do Banco Master. Agora o Alconhonho está revoltado, está chamando o Valdemar de mitômano. Vamos assistir. Excelência, que eu fiquei estarrecido com as declarações do presidente do Partido Liberal, o qual eu tenho um grande respeito. Eu não me posicionei em relação àquela fala dele até hoje, porque, na verdade, nós estamos vivendo tantas agressões, tantas ofensas e, nesse caso, tantas mentiras, que eu estou impossibilitado de a todo instante responder às agressões, os ataques e as mentiras de algumas pessoas que se acham no direito de inventar qualquer coisa e achar que aquilo é verdade. Aquilo é uma doença, chama-se mitômano, a pessoa que mente reiteradas vezes e acredita na sua mentira. Como eu não sou médico, eu não quero fazer nenhuma consulta pública ao ex-deputado federal e presidente do PL, deputado Valdemar da Costa Neto. Eu nunca, absolutamente nunca, tratei o Valdemar da Costa Neto em relação a este assunto da sessão do Congresso, da votação dos vetos da dosimetria, manutenção ou derrubada, ou sobre CPI do Banco Master. Reparem como ele é ardiloso. Ele não disse que não aconteceu a chantagem. Ele disse que não falou com o Valdemar. Mas o Valdemar não falou que foi direto com ele. Foi com o pessoal do Senado. Com o pessoal do Senado, o senhor falou isso? É por isso que a gente já tá aqui, ó, em março e o Congresso ainda não teve sessão, seu Alconhonho? Poderia responder diretamente, porque assim, é o que fica aparecendo. Não sei pra vocês, mas pra mim pelo menos é assim. Fala pra mim o que vocês acharam aqui nos comentários, que eu quero saber. E por enquanto eu fico por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. E você que assistiu até aqui já sabe, esmaga o botão do like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo. Você acha que essa delação vai derrubar peixe grande lá no governo? Um abraço e até o próximo vídeo.